esse tal de comer intuitivo funciona mesmo? O que é? Serve para emagrecer? Se quiser saber, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre nutrição comportamental e comer intuitivo. A nutrição comportamental é uma abordagem científica e inovadora da nutrição e é inclusiva, ou seja, qualquer especialidade da nutrição pode usar as ferramentas da nutrição comportamental para trabalhar, para promover melhor adesão e melhores resultados, seja qual for o objetivo de um paciente, tanto nas questões de peso quanto nas questões clínicas. O termo nutrição comportamental foi postulado por pesquisadoras aqui de São Paulo que perceberam que a formação que o nutricionista tinha era insuficiente para promover mudança de comportamento, que hoje a gente sabe que é o que realmente funciona em relação à saúde, tanto na perda de peso quanto nas questões clínicas. Se a gente não tem uma mudança de comportamento, a gente dificilmente vai ter um resultado sustentável e duradouro. Percebendo essa dificuldade, esse novo terreno aí da nutrição foi sendo explorado, né? Então, trabalhar essa mudança de comportamento. Dentro dessa mudança de comportamento, dentro dessa abordagem de nutrição comportamental, existe uma ferramenta chamada comer intuitivo. O termo intuição vem do latim e significa olhar para dentro. O comer intuitivo é um conceito criado por duas nutricionistas norte-americanas, Evelyn Tribole e Elyse Resch. É uma abordagem científica, existem vários trabalhos publicados a respeito e a função, a intenção do comer intuitivo é fazer com que as pessoas tenham uma relação saudável com a comida, mais saudável com a comida e se tornem experts de seus próprios corpos. Ou seja, eu sou capaz de entender o que meu corpo precisa naquele momento. Esse conceito se apoia no fato de que nós, quando nascemos, temos a capacidade de saber, identificar se a gente precisa comer naquele momento ou não. O comer intuitivo, então, se apoia em 3 pilares e 10 princípios. Os 3 pilares são permissão incondicional para comer, apoiar-se nos sinais internos de fome e saciedade e não usar a comida para lidar com as nossas emoções. Aqui eu vou apresentar para vocês os 10 princípios do comer intuitivo, mas durante um tratamento a gente não os usa nessa ordem exata. Por quê? Porque cada ser humano vai estar em um momento diferente e esse momento que vai dizer o que precisa ser trabalhado ou não. O primeiro princípio é rejeitar a mentalidade de dieta. Mentalidade de dieta é um conjunto de regras que nós internalizamos ao aprender aí através das mídias e esse conjunto de regras não nos permite olhar para dentro. Por quê? Porque eu sempre vou comer pensando se aquilo está certo ou se está errado, baseado no que eu acho que é certo, no que eu já ouvi falar sobre dieta ou sobre alimentação. Isso me impede de olhar para dentro. Por isso, esse é um princípio muito importante de ser trabalhado. Normalmente ele é o primeiro a ser trabalhado porque muitas pessoas têm esse problema de escutar mensagens soltas por aí pela mídia e tentar aplicar isso na própria alimentação. E aí depois o trabalho é bem grande para poder desfazer esses pensamentos. Então a mentalidade de dieta impede que o indivíduo dê atenção aos seus sinais internos porque ele está muito preocupado com o que ele já aprendeu, com as regras que ele aprendeu sobre alimentação. O segundo princípio é honrar a fome. Lembra que um dos pilares é respeitar a minha fome? Então, para eu comer de forma intuitiva, eu preciso necessariamente identificar a minha fome e saber respeitá-la. Então, comer baseado na intensidade da minha fome e se é fome física ou não. Eu preciso saber fazer essa diferenciação, porque lembra dos 3 pilares? Eu preciso basear minha ingestão na minha fome e não usar a emoção para lidar com a comida. Então, eu preciso identificar se é fome física para poder honrar essa fome. O terceiro princípio é fazer as pazes com a comida. Bom, quem tem a mentalidade de dieta, muitas vezes tem informações de esse alimento é bom, esse alimento é ruim, esse alimento faz bem, esse faz mal, esse é saudável, esse não é saudável. E qual é o problema da gente dividir esses alimentos em 2 listas, né? Uma boa e uma ruim, uma pode e uma não pode. O problema disso é que eu vou tender a querer justamente os alimentos que eu julgo que não são saudáveis. O nosso cérebro tem uma dificuldade de identificar a palavra não. Então, quando eu coloco
esse alimento como proibido, é justamente ele que eu vou querer, é justamente nele que eu vou ficar pensando. E lembra também que um dos pilares é a permissão incondicional para comer. Então, quando eu faço as pazes com a comida e tiro essa categorização dos alimentos, só assim que eu consigo fazer melhores escolhas, porque eu vou basear a minha escolha realmente na minha necessidade e não no externo e não no fator do alimento, mas sim no meu fator. Fora que quando eu como aquilo que eu realmente quero comer, eu tendo a comer muito menos. Então, fazer as pazes com a comida é importante por todos esses fatores. O quarto princípio do comer intuitivo é desafiar o policial alimentar. As pessoas, na grande maioria, ou têm policiais internos ou externos que ficam ditando essas regras que a gente aprendeu e que estão internalizadas através da mentalidade de dieta. Então, desafiar o policial alimentar é imprescindível para você se alimentar de maneira intuitiva. Então, toda vez que te vier um pensamento de você não devia estar fazendo isso, se você comer você vai engordar, você precisa desafiar esse policial, você precisa tirar essas vozes da sua cabeça ou mesmo mandar alguém a merda quando alguém falar isso para você. Para quê? Para que você consiga fazer a sua ingestão baseada na sua vontade e não nas regras que você acha que são boas e ruins. O quinto princípio é sentir saciedade. Então, do mesmo jeito que eu tenho que respeitar a minha fome para saber que horas eu tenho que comer, eu preciso aprender a respeitar a minha saciedade, identificar o que e quanto me deixa saciado para saber que horas eu preciso ou eu posso parar de comer. Então, me baseando no meu sinal interno de saciedade e não no quanto alguém falou para mim que era preciso comer naquele momento. O sexto princípio é descobrir o fator satisfação. Satisfação vem de eu fazer exatamente aquilo que eu quero fazer. Tem um vídeo meu falando só sobre isso aqui no canal. Então, quando eu como, quando me permito comer exatamente aquilo que eu tenho vontade, a tendência é que eu coma menos. A tendência é que eu me satisfaça mais rápido. Então, de repente, você, com todos esses pensamentos que eu já falei aqui, você tem vontade de comer um chocolate, por exemplo. Aí você julga que ele não é saudável, que ele vai te engordar e você escolhe não comer naquele momento, coloca outra coisa no lugar, tenta comer um doce que você acha que é mais saudável. Mas aquele pensamento pode ficar latente na sua cabeça e te levar a exageros. Então, você descobrir esse fator satisfação é importante para você se basear no seu sinal interno e comer de forma intuitiva. O sétimo princípio é não usar a comida para lidar com as suas emoções. Então, o que a gente faz? O que a gente aprende a fazer? A gente muitas vezes aprende a colocar comida num lugar que não é de comida, para lidar com frustração, para lidar com tristeza. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente não está ingerindo aquilo baseado no nosso sinal interno, na nossa vontade. Existem vários tipos de vontade de comer, também tem um vídeo aqui no canal falando a esse respeito. Quando você usa a comida para lidar com as suas emoções, você está ali exagerando, possivelmente você está excedendo a quantidade que você necessita, porque o seu corpo, se ele te dá um sinal de fome, é sinal que a sua energia está baixa, que você precisa ingerir alguma coisa para a sua energia subir. No comer emocional, muitas vezes vem aquela vontadezinha de comer alguma coisinha gostosa, mas que eu não sei bem o que é, com a ausência do sinal de fome. Quando isso acontece, é sinal de que você está querendo usar comida para lidar com algum tipo de emoção. O que você tem que fazer? Identificar o que você está sentindo naquele momento e saber o que você precisa realmente, que não é de comida, né? Porque se eu estou frustrado, eu não preciso de comida, eu preciso lidar com aquilo de alguma maneira. Se eu estou triste, eu não preciso de comida, eu preciso me alegrar, eu preciso me entender com aquele sentimento. A comida não é solução para nenhum problema. Muitas vezes a gente sim altera o nosso comportamento alimentar quando a gente está triste ou quando a gente está feliz, mas isso não pode dominar o nosso dia a dia, dominar a nossa ingestão na maior parte do tempo. O oitavo princípio é respeitar o seu corpo. Então, o que acontece? A mídia lançou aí um padrão, né? Assim, desde que o mundo é mundo, sempre tem os padrões de beleza que vão se alterando ao longo do tempo. Hoje a gente tem um dizendo que ser magro ou ser sarado é sinônimo de saúde.
Só que os corpos são diferentes. A gente não consegue, por exemplo, alterar o tamanho do nosso pé ou a nossa altura. E a gente fica insistentemente querendo mudar os nossos corpos e se encaixar num padrão que dificilmente a gente vai se encaixar. Isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso gera todas as alterações em relação à ingestão, porque a gente coloca toda a culpa disso, dessa falta de encaixe nesse padrão, na comida. Então, entender e se aceitar é fundamental. Uma coisa que eu sempre falo, que é clichê, mas é real, é a questão da aceitação e do auto-amor. A gente tem que se amar como a gente é. É clichê? É, mas é real. Por quê? Você não cuida da sua mãe, do seu pai, do seu marido, dos seus filhos ou dos seus cachorros porque você não os ama. Você justamente cuida deles porque você os ama. E aí as pessoas fazem o quê? Querem emagrecer a qualquer custo. Querem emagrecer, querem se amar. Quando eu estiver magra, eu vou me amar. Quando eu estiver vestindo 38, eu vou me amar. Isso não vai acontecer. A mudança de peso, ela é uma mudança que pode acontecer em função de várias atitudes de autocuidado que a gente tem. E a gente só cuida daquilo que a gente ama. O nono princípio é exercitar-se sentindo a diferença. O exercício físico não pode e não deve ser encarado como uma punição ou como um mero queimador de calorias. O exercício físico ele é importante para o nosso corpo porque o nosso corpo é uma máquina que foi planejada para se exercitar e não para ficar parado. Sedentarismo mata mais do que tabagismo, então a gente precisa encarar o exercício como uma fonte de autocuidado também. Pouco tempo atrás, a USP fez um estudo com 2 grupos de participantes. Eles fizeram um circuito de caminhada e quando chegava-se ao final dessa caminhada, tinha uma mesa ali de lanches. No primeiro grupo, eles foram com um orientador e eles foram falando sobre atividades aleatórias e a paisagem, enfim. O outro grupo foi falando sobre calorias, sobre dieta, sobre exercício. Quando chegou-se ao final desse percurso, o grupo que foi falando sobre dieta, sobre caloria, comeu mais do que o outro grupo que foi falando sobre coisas aleatórias. Por quê? Porque esse grupo enxerga a atividade física como algo que queima calorias. Então, se eu queimei calorias, eu posso comer. O que é isso? Eu estou me baseando num fator externo para me alimentar e não se realmente eu quero ou não. O 10º princípio é honrar a saúde praticando uma nutrição gentil. Ou seja, a gente precisa aprender a levar em consideração todos esses fatores, que saúde é um total bem-estar físico, emocional e social. E todas essas questões, essas regras, esses nutricionismos levam a gente a ter uma falta de saúde emocional, porque isso gera angústia, gera ansiedade, geram vários sentimentos ruins em relação à alimentação. Então, praticar essa nutrição gentil é fundamental. O que eu vejo muito hoje em dia são pessoas que querem se encaixar não só em padrões de beleza, mas em padrões de estilo de vida. A gente tem diversos perfis aí de Instagram ou de blogueiras que vivem da imagem do próprio corpo e vivem para fazer aquilo, elas recebem dinheiro para viver daquele jeito. E as pessoas que têm que trabalhar aí 12, 14 horas por dia não conseguem fazer o que essas pessoas conseguem, acabam se sentindo culpadas. Então, existe sim uma nutrição gentil que é capaz de ser adaptada para a vida de qualquer pessoa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo. Um beijo! Quando nascemos, nós temos a capacidade de saber o que a gente precisa comer, quanto a gente precisa comer, o que não, né? Que um bebê não tem a menor capacidade de decidir porra nenhuma. Viu, churrasquinho grego, mamãe? Internet, e são regras que são criadas para que a gente siga alguma coisa. E é esse olhar para dentro que vai, ele faz um resgate de não sei o que.